Bem-vindos todos ao Knesset novamente. É uma grande mitzvah. O Rebbe falou bastante sobre isso. Tem que fazer Knesset depois de Yom Tovim. Eu gostaria de chamar para começar com Dvar Malchus o Baruch Mendy Goldberg para falar uma sikha sobre o Rambam de hoje, para começar o Knesset. Falar algumas palavras sobre o Rambam de hoje, o Sanhedrin, Perek Zayin Ches e Tes. Então, no começo do Perek Ches, o Rambam ele explica que o Din vai de acordo com a maioria, e ele fala que Achram Hatas vai de acordo com a maioria, e em Denemom eles têm que ter pelo menos um a mais para ser o Din como ele, mas para Din Nefoshes ele fala que tem que ter no mínimo dois, tem que ter um Roiv Godel, tem que ter no mínimo dois para ganhar o juramento, no mínimo dois a mais para ser doiv. Depois no Perek Tes, no começo do Perek Tes, o Rambam fala uma halacha que Sanhedrin sheposchu kulam min nefoshet tchila ve'amru kon chayav re'zeh potur. Se o Beis Din inteiro começou o din e o Beis Din inteiro falou que ele é chayav, nesse caso vai ser potur, que é uma coisa muito não faz muito sentido. A gente acabou de falar que se no mínimo duas pessoas, você teve até duas pessoas que falaram, duas pessoas a mais que falaram que ele vai ser chayav, aí ele é chayav, mas aqui ele fala que se o Beis Din inteiro fala que não, se o Beis Din inteiro fala que ele é chayav, aí não vai ser chayav. E os Rishonim discutem muito sobre isso. Tem até um dos Rishonim, Rameir Alevi, ele fala que não, que na verdade aqui quando é escrito que ele é potur, não quer dizer realmente que ele é potur. Ele explica que poitri moisel miso, ele fala, todo mundo falou que ele é chayav, então adrabe, vai direto para mim, não tem nem o que discutir. Mas obviamente que isso não é a opinião popular, porque primeira coisa, eles estão todo mundo discutindo qual o sentido disso e estão dando uma outra resposta, ou seja, que realmente potur quer dizer que ele está isento. E também que o Rambam ele escreve potur em vários lugares, escreve em todo lugar potur, e isso vai falar que todo lugar significa isento, mas dá que aqui isso vai falar que potur significa boitrim lemissa, na hora vai matar ele. Então sobre isso tem uma resposta ao Pinigla. Uma das respostas é que os castigos da Torá não são só uma punição para a pessoa, não está castigando a pessoa que ela fez uma coisa errada, tem que punir ela. O castigo é para consertar o que ela fez, uma capora para a pessoa. Todos os castigos, pode ser malcos ou missa, qualquer castigo é para consertar o que ela fez. A gente sabe que está escrito Veniklo Achicho Leinecho, o que quer dizer? Que Veniklo Achicho Leinecho, quando você dá malcos nele, ele vira Achicho, ele volta a virar teu irmão, teve uma capora, ele voltou, agora ele tem uma capora para ele. Assim também todos os castigos na Torá. Então a gente vê que tem que fazer vido antes de morrer, tem que fazer vido, porque o vido é porque a missa é uma capora dele, com a condição que ele faz vido, ele morre, tem uma capora. A gente vê também que se a missa não vai causar uma capora, se a missa não vai causar uma capora, a gente já sabe disso, a gente não vai dar a missa para ele, como por exemplo, se veio dois eidim e fizeram eidos para alguém que ele fez tal coisa e mataram uma pessoa, e depois veio outros dois eidim e fizeram esses dois eidim zoimemim. Nesse caso, a gente fala que a gente não vai matar os eidim, mesmo que normalmente a gente faz kasher zomam lassa, a gente quer fazer o que ele queria fazer, mas a gente fala que significa kasher zomam, não o que ele fez realmente. Mas qual é o motivo que a gente não vai matar eles? A gente fala que o que ele fez agora, esses dois eidim, que eles acabaram de matar uma pessoa, uma coisa muito grave, ele não merece os rus de poder morrer e ter uma capora para o que ele acabou de matar outra pessoa, é uns rus da pessoa. Então a gente não vai matar os dois eidim, porque o que eles fizeram de matar alguém, eles não merecem esses russos. Então a gente vê que todo o castigo é uma capora. Assim também a gente quer falar a mesma coisa nesse caso. Se uma pessoa vem para o Beis Din e o Beis Din inteiro, de cara, todo mundo fala que ele é chayav e ninguém tem nenhum limud rus para ele, ou seja, o que ele fez é uma coisa muito ruim, uma coisa absurda. Ele não merece ter essa missa. E por isso, assim que eles explicam essa lógica, que se o Beis Din inteiro fala que ele é chayav, ele é poto. Por quê? Porque obviamente ele não merece ter os rus de morrer agora e ser perdoado. Ele tem que ter alguma outra coisa, um sofrimento maior, alguma coisa pior. Essa é uma das respostas da Pinigla. A Pirsidas tem uma outra resposta, um outro jeito de ver uma coisa mais positiva. Que o que a gente explica que cada id é um chele que ele cai mamas. Cada id com certeza quer fazer o bem e quer fazer o certo. A gente vê o Rambam, ele fala que em Hilchos Gittin, que um homem que não quer dar o get para a esposa, a gente pode forçar ele até que ele fala que eu quero.
Como pode ser? Porque ele fala que no fundo, todo mundo quer fazer a coisa certa e ninguém quer ficar longe de Hashem. E no fundo, todo mundo quer fazer o bem. Então a gente fala aqui, se uma pessoa vem para o Beis Din e o Beis Din olha para ele, todo mundo fala que ele é chayav, e nenhum membro do Beis Din tem um limud zchus para ele, obviamente tem alguma coisa errada, porque é um psak din que todo Yid tem um chilek hamamal, todo Yid tem alguma coisa boa, e todo Yid quer fazer o bem, e se o Beis Din inteiro não tem nenhum limud zchus para dar para ele, tem alguma coisa errada, não é culpa dele, é uma coisa errada com esse din, ele não pode ser aplicado sobre ele, porque ele tem uma coisa errada, tem que ter algum limud zchus para ele. A pitô, os Beis Din é uma coisa errada. A gente vê um hino parecido em Negoim, a gente vê se uma pessoa tem uma mancha, ele fica tome, uma mancha no corpo, em qualquer lugar, uma mancha pequena, ele está tome. Mas se o corpo inteiro pegou a mancha, o corpo inteiro está coberto, ele não vai estar tome. Por quê? Porque não faz sentido, é impossível que um Yid está totalmente, não tem nenhuma parte boa, está totalmente tome, é totalmente ruim. Isso é uma coisa que não existe, a mesma coisa aqui, o Yid que chegou para o Din, e o Beis Din inteiro falou que ele está ruim, que ele é chayav. Obviamente tem que ter alguma coisa mais, tem que ter alguma coisa diferente, alguma coisa que está faltando, algum limud zchus que ele não tem. E também é interessante que o Rambam trocou a linguagem da Gemara. A Gemara fala poitri moise lemiso, que ele está isento, mimiso, que ele está isento. O Rambam falou que ele é potur, porque realmente o problema, poitri moise lemiso, parece que o problema é dele. Ele tem uma coisa muito ruim, ele tem que tirar ele. Agora, ele é potter, quer dizer que não é o problema, não está nele, o problema está nesse din, alguma coisa está faltando, que não é culpa dele, mas que alguém não olhou a coisa certa, tem que ter algum limud zchus. E que possamos todos olhar o bem um dos outros com a vinda de Mashiach Tzidkeinu. Amém. Shkoyach Meni Goldberg. Para continuar, a gente vai chamar o Bachor Chaim Goldberg, falar umas palavras, um pilpul inteiro sobre Tanoim e discussões, começando com a Misha de Ein Bir Chametz Sal Seif, a Shitz de Rabi Yehuda e outras opiniões. Por favor. Tem uma machloikes na Gemara Psochim que fala, tem duas opiniões. O que é Bir Chametz? Como que você tem que exterminar o Chametz? De acordo com o Rabi Yehuda, Ein Bir Chametz Sal Seif. De acordo com o Chachamim, não precisa queimar o Chametz, você pode só pegar e despedaçar ele no vento e assim, é isso que pode ser Bir Chametz. Rabi Yehuda explica qual o motivo de cada um, qual o motivo de Chachamim, qual o motivo de Rabi Yehuda, por causa que Rabi Yehuda, de acordo com Chachamim, você não precisa exterminar o etzem do Chametz, basta só exterminar a possibilidade da pessoa comer o Chametz. Se você pega o Chametz e joga no vento e já não dá mais para comer, isso é Bir Chametz. Mas, de acordo com Rabi Yehuda, que fala em Bir Chametz Seifo, tem que pegar e mais exterminar o próprio etzem do Chametz. Mais uma machlok que a gente encontra no Talmud Yerushalmi, essa mesma Mishnah, será que em relação a dar de comer para o cachorro, na hora que não pode comer Chametz, será que pode dar para o cachorro comer Chametz? Primeiro Mandel Omar fala que não tem problema dar de comer o Chametz para o cachorro. O segundo Mandel Omar fala que é proibido dar, mesmo para o cachorro também não pode dar de comer o Chametz. A mesma ideia, essas duas machlokes têm a mesma ideia. Quanto penetra o isso do Chametz? Será que é só no toyer, só no tsura do Chametz? Ou também no etzem? O Mandel Omar que fala que é proibido dar de comer para o cachorro, é por causa que ele fala que mesmo o etzem do Chametz que tem que exterminar não pode ter nenhum anó, como que nem o Rabi Yehuda, o outro Mandel Omar que fala que é permitido, por causa que ele fala que nem o Chachamim que não precisa exterminar o etzem do Chametz. Dessas duas machlokes a gente consegue entender a terceira machlokes. Na Agoda, a gente vê, tem uma machlokes entre Rabi Eliezer e Rabi Akiva. Quantas marcas teve em cada marca? Teve 10 marcas, mas cada uma teve... Rabi Eliezer fala que cada uma teve 4 marcas, e Rabi Akiva fala que cada uma teve 5 marcas. Então, os Mefarshim explicam por causa que, de acordo com o Rabi Eliezer, cada marca que teve não foi só na própria coisa, como está Murkov, como está composta de dala de soidos,
Mas foi em cada um dos dados de sojas separadamente. Tipo, quando teve macas dom, foi no Eixa, foi no Ofor, cada um separado. Por isso, cada maca teve 4 macas, os dados de sojas. O Rabi Akiva, que fala que foi 5, ele fala mais profundo. Não foi só nos dados de sojas, cada um por si só, mas também foi no Chomer Yuli, na essência de cada coisa. Também, ali também penetrou a maca. Ou seja, então, na verdade, essas 3 machlokes têm a mesma ideia. A primeira do machlokes é quanto penetrou o Isru Chomer. Essa machlokes, na verdade, em outras palavras, é parecido quanto penetrou a turma de Mitzrayim em Mitzrayim. Será que foi nos dados de sojas? Ou também, até na essência, no Chomer Yudi. E na verdade, essa machlokes também, você pode entender ela Beruch no Zoinônimo. A gente sabe que Mitzrayim é Meitzor, é limitação, e Yetzias Mitzrayim quer dizer sair da limitação. Então, e a machlokes quanto a gente tem que trabalhar na gente mesmo para sair de Mitzrayim. Será que a gente tem que trabalhar só nos dados de soidas, que nem Rabbi Eliezer fala, só nos dados de soidas, que isso seriam os 10 koiches nefesh, está dividido em 4. Primeiro tem o Machshava de Brumalchus, que é Machshava de Brumaisa, que é que nem Malchus. Número 2 é as Midos. Número 3, Seichel, que é Bino. E número 4, Mesrus Nefesh, Chochma, ou também pode falar Nefesh Ruch, Neshama, Chaya. Então, de acordo com o Rabbi Eliezer, a gente tem que trabalhar nos nossos dados de soidas, que é Nefesh Ruch, Neshama, só nessas 4 coisas. Mas de acordo com o Rabbi Akiva, que ele fala que foi 5 marcas, é mais profundo. A gente tem que trabalhar também no nosso Yechida Sheba Nefesh, no Etzem Nefesh. E por que Rabbi Eliezer fala só nos 4 e Rabbi Akiva fala tem que ser 5 também no Yechida? E se a gente vê no próprio nome de Rabbi Eliezer vem da palavra Eloquei Avi Bezri, ele tinha, como fosse hijos, ele tinha a ajuda dos pais. A opinião dele é que nada consegue nada consegue danificar o Etzem de um Id. Então não precisa trabalhar no Etzem. O Etzem do Id já é puro. Rabbi Hudo, que ele era Ben Geirim, ele é descendente de Geirim, a opinião... Rabbi Akiva, desculpa. Ele fala que ele era descendente de Geirim, ele falava que tem que trabalhar também naqueles que ainda não estão Tachas Kanfei Shechina. Tem que trazer, tem que consertar também o Etzem da Neshama de todo o Id. Shkoyach. Shkoyach, Chaim Goldberg. Gostaria de chamar o Tomim Shai Begum aqui. Shai Begum para falar sobre começo de Baba Metzia, yeah? Não. Um assunto em Chassidus. Gostaria de explicar só um pouquinho o que Rebbe explica no Maimer em Chodesh Hazel Lochem Mem Zayin. O Maimer tenta chegar para explicar como que a grandeza de Torah é acima da grandeza de Chayas dos Olamos. E para explicar isso, o Maimer começa explicando de onde que a Torah vem, assim a gente vai entender como que o Mocker da Torah é maior do que o Mocker do Chayas dos Olamos. E começando com todos os Shlavim, com Oirakav e os Shoires de Oirakav acima do Tzimtzum, lá o Maimer ele fala que o Mocker dos Olamos é no Oir, que é acima de Shaychos de Olamos, que é acima, que é ainda antes do Tzimtzum. E isso é ainda antes do Tzimtzum, do Tzimtzum Arishon, e para ter esse Oir, para ele ser Shayach pro Olamos, precisa de mais um Tzimtzum. Ou seja, que além do Tzimtzum Arishon, dentro do Moer ainda tem o Tzimtzum. Qual é esse Tzimtzum? Então, a explicação mais simples é, de acordo com o que o Rebbe está explicando no Maimer, que qualquer Oir, para ser chamado de Oir, o Oir ele sai do Moer, e nisso mesmo é o Hidush do Tzimtzum, que apesar que a Pi Seichel, tudo é Iloveol, certo? A Pi Seichel, cada darga tem uma darga que é acima disso, então por isso o Oir precisa sair do Moer, o Oir precisa vir da darga acima dele. Isso é somente a Pi Seichel. Então por isso, para o Oir sair do Moer, ele precisa de um Tzimtzum para não ser chamado de Moer e sim ser chamado de Oir. Apesar que isso está limitado só a Pi Seichel, ou seja, que acima de Seichel, se você vai falar a Mitzvah Inyonim, que não é, Hashem não é limitado em nenhuma coisa, Hashem é Nimna Nimlois, acima de Seichel, como o Rebbe explica em vários exemplos
incluindo em Hadran Menvav do Rambam, como o fato que Hashem ele tem a ideia e a ideia dele não afeta a bechira da pessoa, que assim também, assim como a ideia de Hashem é acima do nosso seichel, então por isso não afeta a bechira, que a bechira é só de acordo com o seichel, é só de acordo com o nivra. Então assim também, acima do seichel da pessoa, acima do jeito que faz sentido, iloveolo não é um riuv, então não precisa ter iloveolo entre oir e moer. Então, por isso, entre oir e moer não precisa ter um mashaychus. Então, a mitis ainyonim, sem um seichel, poderia ser que o oir vem do moer sem sair do moer, sem ter um tzimtzum entre o oir e o moer. Mas já que isso não é só um inan do seichel, o fato que tem iloveolo assim, acima do tzimtzum arishon, antes do Irakav, antes do primeiro, do tzimtzum maior, que é uma machlok, se é siluk, ou que Hassidus aprende que não é siluk, já tem iloveolo, então por isso, para ter o inan de oir, para ter o inan de toira, que não é o moer mesmo, precisa sair do moer. E qual o rio, o que mechaev, que vai ser assim até antes do tzimtzum arishon, que não vai ter iloveolo, é o fato que os nevroim eles são criados de oir, certo? Da forma mais abrangente, os nevroim vêm de oir, e cada nivro, principalmente os nevroim gashim de oir macia, a gente sabe que ele tem o sentimento que ele é em nilo vekodmaloi, ele é mitziusei meatzmusei, e da onde que tem esse coisa de mitziusei meatzmusei em nevroim, isso vem do moer, já que Atzmus Oir é Mitzius e Meatzmus, então por isso também os Nevroim sentem assim. E se o Oir fosse separado do moer, ou seja, que não fosse Beder Echiloveolo, que o Oir ia vir só aparecer, não ia ter shaychus com o moer, então o Oir não ia ter esse Gdorim, como a gente viu esse ano em Basilegani, o Oir não ia ter o Geder de Mitzius e Meatzmus. Então por isso os nevroim não iam ter como ter esse shaychus com Metzius e Meatzmus, para cada nível sentir que ele é Metzius e Meatzmus. Então por isso tem um riuv de ter derech iloveolo. E por que isso é considerado um riuv de acordo com Hassidus que tem tzimtzumim até mesmo antes do tzimtzum arishon, já que isso é só alpi seichel, certo? Que é bederech iloveolo, mas o rido já é que o seichel, que é bederech iloveolo, é até antes do tzimtzum arishon, por isso é considerado um ridush. Se fosse depois do tzimtzum arishon, então o fato que é bederech iloveolo, que é só de acordo com o seichel, alpi amitis não precisava ser assim, então isso tá bom, você vai separar que é seichel ou uma coisa que é acima de seichel. Mas o fato que é acima de tzimtzum arishon, que não tem a ver com seichel, que é assim que tem que ser, alpi amitis oinonim, então por isso é um chidush falar que tem tzimtzumim até mesmo antes do tzimtzum arishon, e por isso Hassidus Hassidus usa isso até em todos os lugares que tem tzimtzumim assim acima de tzimtzum arishon. Shkoyach Shai Begum. Gostaria de chamar o Tomim Chaim Begum. Chaim Begum está aqui? Chaim Begum para falar sobre... a gente está estudando agora Masechet Shabbos, tem o din de Hoitzó em Shabbos, que não pode tirar de um Reshus para um outro Reshus. Na verdade é o começo da Masechet que fala sobre isso. De Reshus Ayochid para Reshus Aramim, ou ao contrário. E a pergunta vai falar sobre o assunto se alguém tira Derech Stov, através de alguma coisa que não é Reshus Aramim. No começo da Masechet Shabbos, no final do Daf Hei, começo da Vov, a Gemara fala que a Moitzi Chefetz mi Chanus Neflatio Derech Stav, alguém que tira algum objeto, alguma coisa de um Reshus Ayochid para um Reshus Arabim, no caminho ele passou por um Mokem Tur, que não é nem Reshus Arabim, nem Reshus Ayochid, ele é Chayev. Mesmo que, se ele tivesse tirado do Reshus Ayochid para esse Mokem Tur
ou do Mokim Tur para o Rosh Hashanah, ele seria Potur, mas já que ele não parou no meio do caminho, ele é Chayev. E aí a Gemara pergunta da onde que a gente aprende isso, certo? A Torá só falou que alguém que tira do Rosh Hashanah, alguém que tira de um Reshus para outro Reshus, ele é Chayev, mas não mencionou se tem algum Reshus no meio para talvez interferir. E aí a Gemara faz algumas tentativas. Primeiro a Gemara tenta responder que talvez é como Mavir Birusharabim, certo? Alguém que carrega um objeto no Rosh Hashanah. A Gemara fala que enquanto que ele está caminhando, ele é potur, só no momento que ele deixa o objeto no chão, que ele é chayev. Então o Rashi explica, certo, que apesar que tem o iluch mafsik, que a caminhada dele a gente pode talvez considerar como uma parada, e apesar disso, enquanto que ele está caminhando, ele é potur, e quando ele realmente bota o objeto no chão, ou realmente para, aí sim ele é chayev. Talvez assim a gente pode comparar e provar assim a Gemara que alguém que tira através de um Mokim Tur. Aí a Gemara pergunta, mas isso daqui não é suficiente, porque no caso de alguém caminhando no Rosh Hashanah, em qualquer momento que ele parar, ele vai ser chayev. Já alguém que tira um objeto do Rosh Hashanah para o Rosh Hashanah através de um Mokim Tur, se ele parar no Mokim Tur, ele vai ser potur. E aí a Gemara faz uma segunda tentativa, ele fala que é Mavir Birusharabim, alguém que carrega algo no Birusharabim, no começo dos Daladames até um pouco depois dos Daladames. Então, entre os Daladames, se ele parar naquele lugar, ele vai ser potur. Uma vez que ele atravessou, ele passou os 4 Ames, aí sim ele é chayev. Então, talvez a gente também pode comparar e assim provar o primeiro caso. Aí a Gemara pergunta que assim também não funciona, porque o Mokim Tur, esse Mokim Tur, que é os 4 Ames, é só para ele, mas em relação a todo mundo, o Rosh Hashanah é o mesmo Rosh Hashanah e é um Mokim Chiyuv. Essa Gemara, depois ele tenta outras respostas. O Toises fala sobre isso, ele pergunta por que as tentativas foram Mavir Birusharabim, alguém que carrega no Birusharabim, e não o caso principal de tirar um Yetzia, alguém que pegou dentro de casa e saiu para fora com um objeto. Aparentemente é igual trazer Mavir, porque o primeiro caso, a primeira tentativa, a gente podia falar que alguém pegou um objeto dentro de casa e ele saiu, enquanto que ele está caminhando no Rosh Hashanah, ele é potur, só no momento que ele para, ele vai ser chayev. E aí a gente vai poder fazer a mesma pergunta que a Gemara fez, certo? Mas em qualquer momento que ele parar, ele vai ser chayev. Então não tem um Mokim Tur no meio do caminho. Aí o Toises responde que a gente não trouxe o caso de Yetzia, porque depois dessa pergunta, a segunda tentativa da Gemara, certo? A Gemara está tentando construir um caso, certo? Faz alguma pergunta para poder chegar em algum ponto. Então, depois dessa pergunta, a Gemara fez essa pergunta para chegar no ponto que tem um Daladames, que é um Mokim Tur para ele, mas não para o resto do mundo. Então, já que a segunda tentativa já ia de qualquer jeito ser Mavir, então a primeira tentativa a Gemara também falou Mavir e não Yetzia. Assim também o Toises respondeu, o Marshal também respondeu assim. Alguns meforshim eles perguntam que a resposta do Toises não faz muito sentido, porque a gente podia também falar no segundo caso, Yetzia, alguém pegou um objeto dentro de casa e em todo momento que ele está caminhando dentro da casa dele, ele é potur, só no momento que ele sai de casa, ele vai ser chayev. E a Gemara ia fazer uma pergunta, certo? Que a casa dele é um Mokim Tur para ele, mas para o resto do mundo, que está todo mundo caminhando no Rosh Hashanah, se alguém levar alguma coisa para a casa dele, vai ser um Mokim Chiyuv. Então dá para entender a resposta do Toises. Talvez dá para entender um pouco melhor a resposta do Toises com uma pergunta que o Maremokim traz sobre um diuk no Rashi. O Maremokim pergunta primeiro que o caso da Gemara, a primeira tentativa da Gemara e a resposta que a Gemara dá, ou a pergunta que a Gemara faz, é muito óbvio, certo? A gente não pode comparar alguém que tira um objeto passando por um Mokim Tur, alguém caminhando no Rosh Hashanah. A Gemara ainda fala
é claro que a gente não pode comparar, porque qualquer lugar que ele botar, ou qualquer lugar que ele parar, ele vai ser Chayiv. Isso é óbvio. Então, o que a Gemara estava tentando falar? Mas o Maremokim ele responde que tem um diuk no Rashi, porque o Rashi, quando ele explica a pergunta da Gemara, que ele fala Echon Motzinon, certo? Onde que a gente encontra um caso desses? O Rashi explica onde que a gente encontra um caso que tem um Reshus Mafsik, que tem um Reshus diferente, que não é nem Reshus Ayochid, ou nem Reshus Arabim, ou nem Moken Chiv, ou Ptur, e esse Reshus, ele interrompe a caminhada dele, da onde que a gente vê que mesmo assim ele é Chayev. E aí a Gemara faz as tentativas. Na primeira tentativa, o Rashi ele explica, certo? Quando a gente fala que é Mavir Reshus Arabim, alguém que carrega no Reshus Arabim, o Rashi explica que nesse caso tem o Iluch Mafsik, que a caminhada dele interfere quando ele a kire dele e a noche desse Heifetz. Então com essa diferença do Rashi talvez dá para entender, porque na verdade o primeiro Rashi ele estava, assim o Maremokim fala, que o primeiro Rashi ele está explicando a Gemara qual que é realmente a pergunta da Gemara, certo? O que a Gemara quer? Ela quer um caso que tem um Reshus Mafsik. Mas a primeira tentativa, a Gemara ainda não sabia disso. A primeira tentativa, a Gemara achou, talvez, o problema não é que esse Mokem Ptur é um Reshus diferente, talvez é porque a caminhada é um problema, e já que ele caminhou e ele passou por um lugar que se ele tivesse parado lá ele seria Potur, então talvez a gente vai falar que ele é Potur assim também. E aí a Gemara, e assim faz sentido. O primeiro, aí já faz um pouco mais sentido o primeiro jeito que a Gemara tenta responder, que é o Mavir Reshus Arabim, certo? Ele está caminhando e a caminhada dele é Mafsik. E pode ser que, mesmo assim ele é Chayiv, então pode ser que por isso, no caso que ele passou no Mokem Ptur, ele é Chayiv também. E assim o Maremokim ele responde esse diuk do Rashi. Talvez desse jeito também dá para responder porque a resposta do Toishes, certo? Que a pergunta era que dá pra gente falar Yetzi tanto na primeira tentativa quanto na segunda tentativa, mas na verdade não, como na Gemara Daf Gimel fala que toda vez que a Gemara fala Itzó, ele não quer dizer que ele pegou dentro de casa e saiu para fora, ele quer dizer também Achnossa, ele pegou fora de casa e entrou para dentro. A Yetzi, Itzó, ele só está falando que é uma troca de Reshus. Então realmente, a gente pode falar os dois casos, é que ele pegou dentro de casa e ele saiu, porque você pode falar que em todo momento que ele está caminhando dentro de casa, para ele é um Mokem Ptur, uma vez que ele sai, ele é Chayiv, e aí tem um Reshus Mafsik. E para o resto do mundo, a casa dele é um Mokem Chiyuv. Agora, se você for falar, já que é o Itzó também é Achnossa, então já não funciona mais, porque alguém que pega um objeto no Reshus Arabim, a gente não pode falar que ele pode caminhar para sempre, porque Reshus Arabim é um Mokem Chiyuv. Então, desde o começo, ele está carregando no Mokem Chiyuv, e por isso não tem um Reshus Mafsik. Então, com isso, talvez dá para entender melhor por que o Toishes responde que não dá para trazer o caso de Itzó e tem que falar Mavir mesmo. Shkoyachem Begum. No Korban Pesach, no Beis Hamikdash, tá escrito que, quando eles faziam no Beis Hamikdash, Korban Pesach, está escrito que eles recitavam um Hallel. Quem é que recitava esse Hallel? Então, para responder isso, eu gostaria de chamar o Tommy Mandy Fish para falar sobre isso. Shusarabonim. Seder Korban Pesach, o Alter Rebbe, o Balagode, ele traz que o Be'oit Shem Shechtim o Makriv nessa Imurim caíram nessa aula. Enquanto que estava fazendo o Shchite e a prova dos Imurim, a parte dos animais, então era lido o Halal era lido. Então o Rebbe ele tem uma hora na Goda, nos primeiros anos essa hora ficava do lado, depois as horas do Rebbe ficavam embaixo, então o Rebbe ele escreve, caíram nessa aula, o Rebbe escreve Alevim, quem lia o Halal era os Levim. E o Rebbe atrás, isso aqui está escrito no Tosefta, pessoal com Sefer Perek Dalet. Então, sobre isso que o Rebbe escreveu, tem o Rav Shlomo Yosef Zevin, ele é uma pessoa que teve
muitas cartas entre ele e o Rebbe, e ele mandou uma carta para o Rebbe questionando isso que o Rebbe escreve. O Rebbe escreve Bepashtos, os Levim, eles liam Hallel. E o Rav Zavin, ele pergunta para o Rebbe por que o Rebbe não fala que isso é uma machloikes, porque ele a gente encontra que é uma machloikes. Então, aonde a gente vê que isso aqui é uma machloikes? Então, tem dois lugares que a Gemara fala, o Rashi, ele dá um... Rav Zavin, ele fala que Rashi, ele acha que não são os Levim, que são as próprias pessoas que estão fazendo o Korban Pesach, mas em outro lugar, não tem certo, está escrito que é os Levim. Por que o Rebbe não é Metzaia nessa machloikes? Então, tem dois lugares que o Rashi, parece do Rashi que é uma machloikes. E vamos tentar responder isso, o Rebbe vai dar um jeito nos dois para falar que não é uma machloikes, que todo mundo concorda que é os Levim. Então, o primeiro lugar é a Gemara em Sukkah. A Gemara em Sukkah, ali está escrito que a Mishnah estava falando qual é o máximo de tkias que pode chegar no Beis Hamikdash. Então a Mishnah falou, vein meisif na memches, o máximo é 48. E a Gemara entra que em Korban Pesach a gente vê que é mais do que memches. Então o que não importa pra gente é os tkias, o que a gente mais quer focar é no Rashi. Rashi lá escreveu que Pesach nishchat begimel kitos, kas achar kas, que damer betam nishchat vechol kas, koiras al gimel pomim. Rashi lá escreve, parece bem claro do Rashi, que cada grupo que fazia Korban Pesach, eles queriam honrá-lo. Assim aparece bem claro do Rashi que Rashi escreve que a própria pessoa que estava fazendo Korban Pesach, ele queria honrá-lo. Então não é os Levim, já é um lugar que Rashi fala pra gente que não é os Levim, é o próprio caso. E tem mais um lugar, é o Tosfos. O Tosfos nesse Sukkah também, Dafnun Daled, o Tosfos escreve o Masha Pirish Bekuntras, acaso que o que o Rashi explicou, o que o Kuntras, o Rashi explicou, que eram as pessoas que faziam Korban Pesach, eles queriam honrá-lo, Loi Hoi só acaso Keiro. Então você discute, ele acha que não era o caso, era Levim Keiro. Ele discute com o Rashi, ele traz um Tosefta, o que o Rebbe escreveu na Goda, que quem falava o Hallel era os Levim, não era o caso. Então a gente vê já que Rashi, sim, também todos entenderam que Rashi ele explicou que os Levim são aqueles que o próprio caso, as próprias pessoas que estavam fazendo o Korban Pesach, aqueles que são que Hallel. Tem mais um lugar em Psoch, em Rashi, a Mishnah estava falando sobre o Seder, como que era feito o Korban Pesach. E a Mishnah falou que mais que do mesmo jeito que era feita a primeira, assim também a segunda e a terceiro grupo, eles também faziam igual, e está escrito lá Korasal. Rashi explica, Korasal, lá qual que escolhe. Era, quem aqueles que liam honrá-lo, lá qual que todos os grupos que faziam Korban Pesach são aqueles que liam honrá-lo. Então vem a pergunta que o Rav Zavin ele fez para o Rebbe, por que o Rebbe escreve Bepashtos que são os Levim, se a gente encontra uma machloikes, que no Tosefta está escrito que é o Levim, mas Rashi não traz um mocker para isso, mas realmente temos que entender qual é o mocker que Rashi acha que não são os Levim, que é o próprio caso, mas a gente vê claramente que Rashi ele acha que não são os Levim, é o próprio caso. Então por que o Rebbe ele não explicou ele não trouxe essa machloikes? Então o Rebbe ele responde para ele uma carta muito interessante, e o Rebbe prova para ele que Bichlal Rashi nunca quis falar uma coisa dessa. Está escrito claramente no Tosefta que são os Levim, Rashi nunca quis discutir com isso. Mas como a gente acabou de fazer algumas perguntas que parece que sim Rashi quer dizer isso, então o Rebbe explica um por um. O que Rashi escreveu em Psochim, que Korasal, la kol kiteskoi, o Rebbe explica assim. Na Mishnah estava escrito que mais a Rishon, mais a Shnia, Vashlish, Korasal. Do mesmo jeito que era feito o primeiro grupo, eles faziam Korban Pesach, assim também o segundo e terceiro grupo faziam Korban Pesach. E Korasal, eles liam Hallel, explica Rashi qual que escolhe. Fala, o Rebbe Rashi aqui não está querendo falar pra gente quem lia o Hallel. Não é isso. É claro que os Levim liam Hallel. Só que o quê? Eu podia pensar que a Braisa não está falando que vai ser também o primeiro grupo. Que a Braisa escreveu que mais a Rishayna, que mais a Shnev Shlishis. Que nem que é o primeiro, assim também é o segundo e o terceiro. E a Braisa continua Korasal. Então parece que Korasal vai só sobre o Shnev Shlishis. Vai só sobre o segundo e terceiro grupo. Para isso vem Rashi falar qual que te escolhe. Você não errar e falar que Korasal vai sobre todos os grupos. Escreve Rashi a qual que te escolhe. Mas Rashi nunca quis dizer e nunca quis falar pra gente quem é aquele que fala o Hallel. Que aí a gente poderia errar e pensar que quem que fala o Hallel é a própria pessoa que está fazendo o Korban Pesach. E sim, o Rebbe explica que não, Rashi quer falar só que do mesmo jeito que fazia o Hallel no segundo e no terceiro, assim também no primeiro. Que dava para entender diferente da Mishnah. Sim que o Rebbe explica. Se você vai perguntar menor minoloh,
Sim, escreve o Rebbe. Se você vai perguntar de onde que eu tirei esse Hidush, pode ser que Rashi realmente quis dizer que quem que lê o Hallel é realmente as pessoas que estão fazendo o Korban Pesach e não os Levim. Então o Rebbe traz 3 provas. Em primeiro lugar, quando a Mishnah começa no Seder, ali estava escrito também sobre Tkiyas. Que quando o Kass Rishon entrou, Ismael Azoro, Nolo Dalsos Azoro, Toko Veireu Vetoko. Que está escrito lá que eles faziam Tkiya, tirou Tkiya. E ali Rashi não escreve nada. Rashi não escreve quem que fazia esses Tkiyas. Por quê? Porque é claro, os Kohanim faziam os Tkiyas. Rashi não escreve nada, ou seja, Rashi não está aqui na Mishnah explicando pra gente quem faz cada coisa. O papel de cada um a gente sabe. O papel de cada um a gente sabe. A gente sabe que os Kohanim faziam Tkiyas, os Levim faziam Shira. Mas o que Rashi quer explicar pra gente? É que essa aula vai sobre todo mundo, porque senão, sobre Toko, Veireu, Vetoko, o Rashi também deveria escrever quem fazia Toko, Veireu, Vetoko, os Kohanim. Diz que o Rashi não escreve quem fez Toko, Veireu, Vetoko. É claro, Rashi na Mishnah não está querendo falar pra gente quem fez cada coisa. A gente já sabe isso. O que Rashi vem falar pra gente com a Kol Kiteskoi? E claro que não é isso. Claro que é para você não errar e pensar que essa aula vai só sobre o segundo e terceiro. Escreve Rashi a Kol Kiteskoi, também vai sobre o primeiro. Segunda prova que o Rebbe traz. O que é essa palavra akol? Se a gente já sabe que quem fala o Hallel é os Levim, e que a gente já sabe que o Hallel é também no primeiro grupo, não só no segundo e no terceiro. E Rashi vem falar pra gente que o quê? Que quem fala o Hallel não é os Levim, é aqueles que estão fazendo Korban Pesach. Então o que é essa palavra akol? Rashi poderia escrever Koro essa Hallel, Akito Skoi. Quem fazia o Hallel eram os Kitas. O que Rashi fala com akol? Todos os Kitas. Eu sei que todos os Kitas. Qual que é do Rashi? Eu sei que é todos os Kitas. Eu poderia escrever Koro essa Hallel, Akito Skoi. Acabou? O Hallel era dito pelos próprias pessoas que estavam fazendo Korban Pesach. E para você não pensar que era os Levim, escreve para Rashi Akito Skoi. A palavra akol, conforme o que o Rav Zevin entendeu do Rashi, incomoda. Se você fala que Rashi vem falar pra gente quem falou o Hallel e não falar pra gente em quais grupos era lido o Hallel, o que é essa palavra akol? Então, claro que a palavra akol vem falar pra gente não quem que vai ler o Hallel, e sim em qual grupo. O que Rashi vai falar pra gente que também no primeiro grupo ia ler o Hallel. E a terceira prova que o Rebbe fala, e a mais forte, você falar que não era os Levim é contra um Tosefta. Tosfos trouxe aqui um Tosefta. O Rebbe também sai no Tosefta, mesmo o Tosefta que o Tosfos traz. Claramente no Tosefta não tem machleikas, os Levim são aqueles que leem o Hallel. Da onde você vai tirar que Rashi falou um Hidush tão grande para contradizer esse Tosefta e falar que não eram os Levim? Quem era? Eram as próprias pessoas que traziam Korban Pesach. Rashi nunca faz uma coisa dessa, falar uma coisa clara contra os Tosefta. E o Rebbe explica um ponto que, quando a gente vê uma coisa que um Rishon escreveu, um Achron escreveu, alguém, dos Rishonim Achreirim, que está contra a Lichura, dá uma stira com outro lugar, é claro que a gente precisa responder. Tem que tentar responder, tem que ler para conseguir achar uma resposta. Tamed Vorim Amurim, que tem que fazer isso, é quando você tem certeza que essa era a Kavana do Rishon. Quando está escrito uma coisa tão clara, que isso é contra uma Braisa, contra uma Mishnah, não certo alguma coisa, aí a gente tem que ler para responder. Mas agora falar que Rashi quer falar uma coisa um Hidush tão grande, falar que não eram os Levi, era as próprias pessoas que estavam fazendo o Korban Pesach. E aí a gente vai ter um problema que Rashi ele vai contra uma Tosefta, e isso a gente não faz. Enquanto Rashi não escreve claramente uma coisa contra um Tosefta, a gente não vai mechadish que ele quis dizer uma coisa dessa. Então é claro que Rashi não quis dizer uma coisa dessa. E a palavra akol kiteskoi vai falar pra gente em qual grupo era lido o Hallel. Não quem lia o Hallel, e sim em qual grupo. E assim também em Sukkah. O que Rashi escreve em Sukkah? V'chol kas koiro essa Hallel gimel pomim. Não quer dizer que o próprio grupo que fazia a Korban Pesach, eles que faziam o Hallel. Não. V'chol kas koiro essa Hallel quer dizer, enquanto que cada casa eles estavam fazendo o Korban Pesach, tinha o criança Hallel através dos Levim. Mas Rashi não quer dizer quem fala. Sim, assim o Rebbe, ele respondeu a pergunta do Rav Zevin, mas continuou um problema. O Tosfos em Sukkah escreveu, o Mashe Pires Bekuntras, o Mashe Pires Shakuntras, Shakas Koiro essa Hallel. O que Rashi explicou, que quem que lê o Hallel é quem? O Kas. Então você vê claramente que Tosfos entendeu do Rashi que quem que lê o Hallel é o próprio Kas, não é os Levim. Tosfos entendeu que é o Kas. O Rebbe vem falar pra gente, não é o Kas, é os Levim. Rashi nunca quis dizer que é o Kas, mas Tosfos entendeu que é o Kas. Como é que a gente responde o Tosfos?
Então o Rebbe ele explica o texto diferente do que a gente entendeu até agora. Então vocês não estavam vindo perguntar para Rashi. Como Rashi fala que é o Kas, tem um certo é justo o contrário. Não é isso. O Mashe Pira já contra Shakas nessa alel. Isso que está escrito no Rashi. Que Bechol Kas Vekas nessa alel. Loihoisa Kas Keiro. Rashi não quer dizer que quem lia o Halel é o próprio Kas. Rashi quer dizer outra coisa. Ela Levim Keiro. Em outras palavras, o texto ele explica pra gente Rashi um pouco diferente. Você poderia pensar que Rashi ele pegou Bepastos. Quem leu Halel é o Kas. Fala o texto não. Rashi quer dizer pra gente que cada Kas tinha criação através dos Levim. O Loshem dos textos quer dizer assim. O Mashe Pira Shakunta Shakas Keiro nessa aula. Isso que você entendeu, que Rashi explicou que o Kas Keiro nessa aula, não. Você entendeu errado. Não é que o Kas Keiro nessa aula. Loi Hoisa Kas Keiro. Ela Levim Keiro. Os Levim que eles liam. Não um Kas. Rashi nunca vai mechar uma coisa contra um Tosefta, muito menos quando que você pode entender uma coisa contrária. Ainda o Rebbe provou que Rashi não quis dizer isso. E mesmo se a gente falar que é um doichak, porque de pastos do Loshen do Tosefta não é esse. Mas se pires bakuntra, shakas keira essa alel, teosa kas keira levim. O Rebbe explicou que dá para falar que Tosefta quis dizer que aqui você entendeu que Rashi ele explicou que quem lê o Kas não é isso. Dá ainda para entender. Chato, alguém estuda o Tosefta, ele pode entender que Tosefta ele pega aqui, ele entende Rashi que Rashi explicou que quem lê o Halal é o Kas. Então para provar contra isso, para tirar essas fora, para tirar essas fora que a gente não vai aceitar a resposta do Rebbe, alguns anos depois que o Rebbe e o Rav Zevin eles tiveram essa discussão, essas cartas, saiu o Tosefta Sarosh. Então em Toshin Yudches, Yotzoloer foi impresso o Tosefta Sarosh de Masach Sukkah, e lá o Tosefta Sarosh ele traz esse Tosefta, ele traz o que o Loshen do Tosefta aqui, e ali está escrito assim. O Mashe Pires Rashi Shakas Keresal. Isso que Rashi explicou, que o Kas Keresal, que a gente deu até agora, que Rashi ele fala, quem lia o Halel na hora do Korban Pesach não era o Levim, era o Kas, assim que a gente entendeu até agora. Fala desse Rashi, Loi Shehoyu Hem Kerim Be'atzman. Rashi não quer dizer que eles próprios iam ler. Não é isso. Ela Levim, Moio Kerim. Os Levim que liam. Esse Loshen prova pra gente claramente que o Tosefta traz o Tosefta. O Tosefta ele quer dizer, te explicar o que você entendeu, que quem lia o Halel era o Kas, está errado. Mas não é isso. Não é eles que liam isso. Não é o próprio Kas que lia. Os Levim que eles liam o Halel. E para você não errar, o texto do Rashi ele traz o Rashi escreve a kol kita escolhe. O Rashi não basta para ele aqui te escolhe. Kol essa Halel, aqui te escolhe. Não só aqui te escolhe, a kol que te escolhe. Não vem achar que Rashi está falando aqui que quem lê o Halel são os kitas. Não. Quando que tinha criança Halel, a kol que te escolhe. Estava falando sobre todos os kitas. O Rav Zevin não concordou muito com isso. Ele ainda acha que em Sukkah dá pra entender ainda que Rashi ele quer dizer que o próprio caso ele quer essa aula, mas o Rebbe ele prova para ele que não faz sentido você falar que quando Gasholoi Bimkoim, o Rashi vai falar um Hidush quando você concorda que Bimkoim, em Psochim, Rashi ele acha que quem lia o Halal é os Levim. Mas Adkan Shem Shkoyach. Graças a Shekoyach. Gostaria de chamar o Tomim Label Weitman para falar umas palavras. Em Pesach, a gente sabe que tem a mitzvah de os Chachamim falaram, com os Chachamim de beber dalat coisas, e a gente sabe que tem 4 copos. O primeiro se faz no início do Seder, o segundo se faz depois no final da Godel, o terceiro se faz depois do Birkas Hamazon, e o quarto se faz no final do Seder no Halal. Então, o Shulchan Aruch Rebbe traz que para não ser moisif entre os coisas, não pode beber entre o primeiro
e segundo copo, e entre o terceiro e quarto copo, e depois do quarto copo. Então, tem uma halacha que o Alter Rebbe traz no Shulchan Aruch, que se você bebeu, na halacha Tezvov, do Simon Tofine Beis, que se você bebeu o Kois Rishon, ou Kois Shlishi, ou qualquer das coisas, se você bebeu sem a seiva, ou matzah, e qualquer coisa, se você bebeu sem a seiva, então só em matzah e só no Kois Beis que tem que voltar. No resto das coisas, então não precisa voltar e continuar o Seder. Então, você vê aqui que no Kois Rishon, vamos pegar o exemplo do Kois Rishon agora, se você bebeu sem a seiva, então não precisa voltar. Por quê? Ele fala por causa que é Shaloi que Moisés bemina na coisas. Então, na halacha Chof, o Alter Rebbe também traz uma halacha que tem que beber o Kois que deixa se as revis. Então, ele fala que se você bebeu nos primeiros 2 copos e hoje que deixa se as revis, então tem que voltar. Então, a pergunta é, por que no caso de Aceibo, o Kois Rishon, você não precisa voltar? Shaloi que Moisés bemina na coisas, enquanto que no caso de hoje que deixa se as revis, precisa voltar e beber o Kois Rishon, porque não tem esse rashash. Então, pode ser um beiro ao pipchat que o Alter Rebbe traz na halacha Tezvov, que ele traz lá que hoje em dia, ele traz um minha que hoje em dia tem gente que fala que não precisa fazer haseiva bichlal, porque até os grandes malachim hashuvim no ano inteiro eles são yoshvim, então já que o ano inteiro ninguém faz haseiva, então também Leil Pesach não precisa fazer haseiva. Então aqui então pode ser que a gente pode falar que já que você bebeu o Kois Rishon sem a seiva, então não precisa fazer mais uma vez, já que Belov Rochi não precisa fazer a seiva, tem o Yeshemim que não precisa fazer a seiva. Então, se você bebeu o Kois Rishon, você vai ser Moisés que menina coisa, vai meninar coisas, então não volta. Então esse pode ser um beiro ao pipchat. E talvez a gente pode também dar um beiur, porque não precisar voltar no Kois Rishon se você bebeu sem a seiva. Então, a gente sabe que a Torá fala que os Kohanim não podem trabalhar quando eles estão suei yain. Então, a Torá fala yain v'sheichor al teist. Então, Rashi fala o que quer dizer yain v'sheichor, yain derech shichrusui. O que quer dizer yain derech shichrus? Shichrus quer dizer, fala o Siftei Chachomim, Hoim hifsik boi, ou se você colocou maim dentro dele, então koja quem de potter, e pode trabalhar. Então, daqui você vê que se você parou no meio de você beber, Hoim hifsik boi, então pode. Então, por isso que o Shulchan Aruch fala que quem que bebeu, o Alter Rebbe fala no Shulchan Aruch que se a pessoa bebe yain, revis, bevas, achas, então não pode rezar. Só reza depois que o vinho parou e até yofu yenui. Então, daqui você vê que quando que pode te levar para shichrus, quando que foi bevas, achas. Mas se o Hoim Hifsik, então não tem problema. Então, agora a gente volta para o Kois Rishon. Kois Rishon, por que não pode beber entre Kois Rishon e Kois Sheni? O Alter Rebbe explica no Simon Tofine Gimel que a razão que você não pode beber é porque chamou Ishtak e Mona Mikriya Sagoda. Se você beber entre Kois Rishon e Kois Sheni, você pode ficar shikar e você não vai ler a Agoda. Então, no caso que você bebeu, se você bebeu Yoser Mikdesh Sias Revis, quer dizer que você parou no meio, então não tem esse rashash que você vai ficar shikar, já que você parou no meio. Então aí você volta. Mas no caso que, na halacha Tezvov, que a pessoa fez sem haseiba, então aí precisa voltar, aí não precisa voltar, porque por causa que aí tem um rashash de shichrus. Então assim, a gente pode explicar. Shkoyach Leibel Weizmann. Gostaria de chamar o Tomim Yaakov Huber para falar sobre o Nusach. Muitas vezes a gente tem esse Nusach de Venoi Maramen,
Mishaberach, Kiddush HaChodesh, etc. Então, para explicar esse noção. O Rebbe explica no Sifra Maim Tov Shin Yud sobre a linguagem que a gente fala no Birkas HaChodesh, que essa linguagem dele, Hoi Me'ashinu Ibamir Zomin, Birkas HaChodesh da Shatz, Shalach Yateves Lachaim L'Sholem, Chen Lach Yateves L'Sos L'Simcha, Oinem Yad Domin. Então o Rebbe fala que a gente pode perguntar da linguagem, da mudança que tem na linguagem que a gente fala homem em Birkas HaChodesh, quando o Shatz fala que quando ele fala as palavras Lachaim L'Sholem e L'Sos L'Simcha, logo o Tzibur ele responde homem porque o Hazan falou, mas quando o Hazan fala Lishol Nechoma, que é para salvação e para consolo, a gente não responde logo homem, ela chat só e sim, o chat precisa falar vamos responder homem, aí todo mundo responde homem. Então o Rebbe explica essa diferença, ele fala Veshleimar, Horemes Bozesh, Abrochos Erishones Lechaim L'Sholem, Sosim Simcho, Shenem Ela Toiva Nire Vanigla, Oinim Yadomim. O Rebbe fala que as primeiras brochas que são para Lechaim, L'Sholem, Sosim Simcho, para vida e para paz e para alegria e para júbilo, a gente pode então a gente vê reveladamente, a gente vê como isso é bom, como isso é uma coisa boa, então logo a gente responde homem. Mas tem que lembrar que o Lishol Nechoma, que mexe bola achas tsar vi ognarei, afsh me pielen de tetzarois, porque que me atsmoi entfert sich nicht kein homem, wir zurück wir sollen mir cada cheia ver no imarome. Então, mais a Lishol Nechoma, que é salvação e o consolo, primeiro você precisava ter um sofrimento e para depois você conseguir ver como era bom esse sofrimento que teve antes. Por isso a gente precisa, apesar de que a gente sabe que Hashem não manda nada que é ruim pra gente sabe que tudo que Hashem manda é pro bem, então, mesmo que Hashem está mandando um sofrimento, isso é uma coisa boa, mesmo assim, desse próprio assunto, você não vê no próprio sofrimento que isso é uma coisa boa. Você precisa que o Hazan, ele fala para você, Venoi Maromem, e aí você responde homem. Sobre isso, a gente tem que entender no Musaf de Rosh Chodesh, quando o Hazan ele fala, ele fala várias brochas, e todo mundo responde depois que o Hazan vai falando, e são exatamente as mesmas palavras de Shul Nechom, para salvação e para consolo. O Hazan fala isso e logo depois a gente responde, ele não tem um Venoi Maromem. Então, se o Rebbe fala que para a gente poder responder homem para Yeshua Nechom, ele tem que falar Venoi Maromem. Então, porque então no Musaf de Rosh Chodesh não tem esse Venoi Maromem. Logo que o Hazan fala Yeshua Nechom, a gente responde homem sem esse Venoi Maromem. Então, talvez a gente pode explicar isso que no momento que a gente está no Birkas HaChodesh, como o Rebbe explicou, a gente ainda vê que tem um certo sofrimento, e aí depois vem a salvação, e aí você fala uma brocha e agradece a Hashem. Mas quando está no Musa, quando o Hazan ele tá na frente de Hashem, na Tefila, então ele tá no nível muito mais elevado do que ele está normalmente durante o dia dele. Então, quando ele tá na Tefila, no Shemoneh Esrei, então ele já consegue ver, no nível que ele está, já consegue ver como o Yeshua Nechom, como o próprio sofrimento que ele teve antes de ter essa salvação, e antes de ter esse consolo, esse próprio sofrimento, é uma coisa boa. Então, por isso, a gente não precisa falar Venoi Maromem, porque o Hazan próprio ele consegue ver como isso próprio, essa salvação, esse consolo que a gente tem, mesmo que teve antes um sofrimento, isso próprio foi uma coisa boa. Gostaria de chamar David Zayens para falar sobre se Baal Chaim são considerados Gidulei Karka. Dos Lametas Melachas, Melachas Dosh que pisavam em cima de trigos, o animal pisa em cima do trigo, separa a casca com a própria comida. Então sobre Melachas Dosh, tem uma machlekes Rabbanon com Rebbe Yehuda, se Melachas Dosh aplica em qualquer coisa, ou seja, que se precisa ser só em Gidulei Karka, ou pode ser outras coisas também. Se aplica só em trigo, ou pode ser qualquer coisa. Por exemplo, a machlekes vai sobre se alguém amassa um peixe, sai sangue. Então a gente sabe que por exemplo, quando alguém faz um rabura numa pessoa, tira sangue, ou se chayav mishum netilas neshama, porque está tirando o sangue, que sangue é neshama, ou se chayav mishum dosh, porque está separando o sangue. Então tem uma machlekes, se você amassa a pizza chilosa, alguém amassa um peixe e sai sangue, tem uma machlekes se você chayav mishum dosh ou não.
Chachamim falam que isso é considerado, isso é begeda dosh, porque dosh, Chachamim falam que isso é begeda, que Chachamim falam que isso é chayav, porque dosh, e Rabi Yehuda fala que essa machleka em Daf Hei, e Tzod Chiloz Mapeitzei, Rabi Yehuda fala que se não é chayav mishum dosh, e Chachamim falam que se é chayav mishum dosh. Por quê? Então Chachamim acham que dosh não precisa ser, que Chachamim acham que dosh precisa ser davkin gidule karka, e eles acham que animal faz parte de gidule karka. Então um peixe faz parte de gidule karka. Desculpa, ao contrário, Rabi Yehuda mechayev e Chachamim peitim. Por quê? Porque Chachamim acham que Rabi Yehuda acha que precisa ser davkin, que isso precisa ser davkin gidule karka. Então por isso Rabi Yehuda fala que você não é chayav, porque isso não é que nem no Mishkan, mas Chachamim acham que não precisa, que precisa ser davkin gidule karka, então por isso você é potter. Então Chachamim acham, já que precisa ser que nem, então já precisa ser, no Mishkan tinha esse melocha de dosh, era em trigo. Então Rabi Yehuda acha, então agora já que é em peixe, aqui é uma coisa diferente. Então Chachamim acham que precisa ser, Chachamim fala que Chachamim acha que dosh não tem gidule, precisa ser dosh dá em gidule karka, e Rabi Yehuda acha que não precisa ser em gidule karka. Agora, isso tudo tem, a gente sabe que em Shabbos tem ovos e tuldos, então um outro tuldo de dosh, um outro tuldo tem, a gente está escrito no Gemara que alguém que tira leite, alguém que tira leite de uma vaca, chayav mishum mefarek. Está separando, mefarek quer dizer que está separando, então está separando o leite da vaca, então você chayav mishum mefarek. Agora, mefarek não é um dos lametas melochas, então Rashi explica que mefarek, a Gemara não fala mefarek é um tuldo de qual melocha, Rashi fala que mefarek chayav mishum dosh. Mefarek é chayav mishum dosh, o av melocha de mefarek é dosh. Então, é só, o Tosis Daf Ein Gimel de Shabbos, ele pergunta sobre Rashi, que se Rashi fala que Mefarek é em dosh, que Mefarek é mishum dosh, quer dizer que Rashi acha que, quer dizer, e Mefarek a gente está falando, a Mefarek aplica em Achoilov também, alguém que tira um leite de uma vaca. Então quer dizer que Rashi acha que tirar leite de uma vaca também se aplica ao din de dosh. Então parece que conforme Rashi não precisa ser davka em Gidule Karka. E a pergunta é que, então quer dizer que Rashi está indo conforme Rabi Yehuda. E geralmente a loja é como Chachamim. Então o Tosis faz essa pergunta sobre Rashi. Como pode ser que Rashi acha que não precisa ter, que dosh não precisa ser dado com Gidule Karka? Então Tosis dá duas respostas. Quebra uma, mas então uma, ou você pode falar que essa é uma escola no Tosis, que realmente ele traz uma prova que Rashi sim opina como Rabi Yehuda. Que Rashi acha como Rabi Yehuda que dosh não precisa ser dado com Gidule Karka. É um yotzem na claro que na loja não é como Chachamim. Mas no começo ele dá uma outra resposta, que pode ser que Rashi também, todo mundo acha que precisa ser dado com Gidule Karka. Ela mais, então animal pode ser, Rashi acha que precisa ser Gidule Karka também, mas animal pode ser considerado do Gidule Karka. Porque tem vezes que não precisa ser dado com Gidule Karka. Se é Nizen na Karka, um animal ele come do Karka, então também é considerado Gidule Karka. Então na verdade, ou você pode falar que Rashi opina que não precisa ser dado com Gidule Karka, que aí ele acha como Rabi Yehuda. Ou você pode falar, então no começo fala essa resposta, que todo mundo, a Rashi também acha que precisa ser dado em Gidule Karka. A dosh só aplica em Gidule Karka, mas animal também faz parte de Gidule Karka. No começo, depois e a gente encontra uma coisa assim em Eruvin também, que a Gemara fala, tem a Gemara em Eruvin traz sobre Meiser Sheni, está escrito que você pega o Meiser Sheni, você troca para dinheiro, e está escrito que com o que você faz o dinheiro de Meiser Sheni, então você samta kesef, babokor batzoin vayanu basheich, bechil ashertav babokor batzoin vayanu basheich, bechil ashertav nafshecho. E a Gemara fala que isso aqui tem um claro prato claro, então vai sempre quem na prato, que nem que o prato é bokor tzoin yan shecher. E a Gemara fala que nem o mei na prato, tudo que é faz peires e tudo que é Gidule Karka. Então você vê aqui no Gemara que bokor tzoin é considerado Gidule Karka. Então isso é o que o Tosis no começo tentou responder para Rashi, mas depois o Tosis fala que Tosis fala que é impossível, não dá para falar assim para Rashi que animal é considerado Gidule Karka, porque ele fala que isso em Eruvin você pode considerar animal Gidule Karka
quando não tem nenhum Gidule Karka Mamesh junto com ele. Lá é Bokor Tsein, Yain Shecher não é que cresce direto, Yain vem da uva. Então lá você pode falar que animal é Gidule Karka, mas você não pode falar... Mas aqui está falando, comparando com Dosh, que é o trigo próprio, então aqui você não pode falar que animal é considerado Gidule Karka. Então Toisus responde para Rashi que ele acha como Rebbe Yehuda. Então Toisus acha que animal, Toisus explicando Rashi aqui, ele acha que animal não está incluído, não faz parte de Gidule Karka. Agora, assim que ele explica o Rashi. Mas agora o Erzorua, ele explica o Rashi, ele faz um diuk para Rashi, que Rashi acha que Dosh é Davken Gidule Karka. E se Rashi opina que Dosh é Davken Gidule Karka, então não dá para falar que Rashi acha como Rebbe Yehuda. Então você precisa falar que Rashi é, como a primeira resposta do Tosfos, que conforme Rashi, animal faz parte de Gidule Karka. Já que Rashi fala claro, Rashi de um diuk de um Rashi ele faz que Dosh é Davken Gidule Karka. Então você não pode falar que Rashi acha como no Rebbe Yehuda. Então você precisa falar que conforme ele, assim que o Erzorua fala, você precisa falar que o Rashi que conforme Rashi, animal faz parte de Gidule Karka. E assim também é mashma no Rosh e no Rambam, porque o Rosh e o Rambam falam assim, eles não falam isso claramente, mas eles falam, o Rosh e o Rambam, os dois falam que Dosh é Davken Gidule Karka. Depois eles falam que é Hachoylev Chayav Mishum Mefarek, e alguém que tira leite, como a gente falou, é Chayav Mishum Mefarek, e Mefarek é Mishum Dosh. Então você vê aqui claramente que Hachoylev, que está se aplica sobre um animal, é Chayav Mishum Dosh. E Dosh eles falam que é só em Gidule Karka. Então você precisa falar também para Rashi, para o Rosh e pro Rambam, que nem o Rashi, que nem que o Erzorua explica o Rashi, que animal faz parte, é considerado Gidule Karka, já que eles são Nizer Mina Karka. Assim que ele traz no Dvar Avram Simchov Dalet, e no Dvar Avram Simchov Dalet, depois ele fala que, então, aqui, que nem, então em Dosh a gente vê uma machloikas, Tosfos explicando Rashi, versus, Tosfos tem um shita de Tosfos e tem o Rashi com o Rosh e o Rambam. Agora em Meleches Koitzer, ninguém fala nada sobre se Koitzer é Davken Gidule Karka. Tem o Ramban, só o Ramban com o Ran falam que o Ramban com o Ran falam que Koitzer é Davken Gidule Karka e animal não faz parte de Gidule Karka. Então o Avram no começo tenta falar que já que tudo a gente aprende do Mishkan, e o Ramban lá próprio fala que isso que Koitzer é Davken Gidule Karka se aprende de Dosh. Então talvez o Erzorua com o Rosh e o Rambam também vão falar o mesmo shit em Koitzer. Então vai ter uma machlikas não só em Dosh, vai ter uma machlikas em Koitzer também, que conforme o Ramban Koitzer é só em Gidule Karka. Porque Koitzer poderia ser talvez arrancar uma coisa de um animal nos tulas, mas conforme o Ramban é só em Gidule Karka. E o Rosh, Rambam e Erzorua vão falar que animal faz sim parte de Gidule Karka e o Ramban falam que não. Mas no final o Dvar Avram ele fala que mesmo que tudo se aprende do Mishkan, já que tudo se aprende do Mishkan, então a machloikas do Rosh Rambam, a shita do Rosh Rambam é só em Meleches Dosh. Porque como que a gente aprende do Mishkan, então o que era Dosh e Koitzer no Mishkan? Então os dois eram Gidule Karka, tá certo, mas Dosh é um Gidule Karka que não está mechuber, o trigo depois que já foi cortado, e você quebra, então aí é Gidule Karka, então, aí sim você vai falar que conforme o Rambam e o Rosh, o animal pode ser considerado Gidule Karka, porque o animal não é mechuber, que nem o Dosh, mas então ele pode ser Gidule Karka. Mas no Koitzer, como que era o Koitzer no Mishkan? O Koitzer é um Gidule Karka, e é um Gidule Karka que está mechuber. Então, aí nesse caso, o Rosh e o Rambam não vão falar que animal, mesmo que é Gidule Karka, que Nizer Mina Karka, mas não é mechuber la Karka. Então a machlikas é só em Dosh. Gostaria de chamar Mandy Rosenfeld para falar sobre um assunto em Sfira Soimer. Sobre Sfira Soimer, o Alter Rebbe ele traz uma aloha que ele traz uma machloikis que uma opinião ela fala que Sfira Soimer, todo Sfira Soimer são várias mitzvahs, portanto se alguém perdeu a contagem, ele pode continuar contando, porque ele só perdeu a mitzvah daquele dia. Ele pode continuar fazendo outras mitzvahs, que cada noite é uma mitzvah. Depois tem uma
uma segunda opinião que discute, ele fala que todo dia, todas as noites de Sfiras HaOmer são uma mitzvah só. Se alguém perdeu, ele não pode continuar fazendo a brocha, porque ele já perdeu uma noite e ele não pode continuar fazendo só a outra parte da mitzvah. Então o Alter Rebbe ele traz a loja que ficou, se alguém perdeu um dia da contagem do Omer, ele tem que continuar a mitzvah sem fazer brocha. E perguntam sobre isso, se pela opinião que fala que é uma mitzvah só, como que a pessoa pode fazer uma brocha todo dia? Devia fazer só uma brocha no final, porque se ele contasse no começo, pode ser que ele vai acabar esquecendo vai acabar esquecendo de contar algum dia, vai acabar sendo uma brocha levatola. Então ele teria que contar só no final. Então o Rebbe ele responde numa sikha no Chelek Aleph, Parshas Emor, ele responde que de verdade são 49 mitzvahs separadas e existe toda noite é uma mitzvah separada. Você contar a mitzvah de Sfiras HaOmer, e se a pessoa acaba esquecendo, ela não atrapalha a brocha, ela atrapalha o próprio dia, porque pela lógica a pessoa não pode contar o próximo dia se ele não contou o dia anterior. E o Rebbe ele traz uma hakira sobre isso, se Sfiras HaOmer é uma coisa por si só, e aí Chachamim fizeram uma mitzvah, já que tem que contar, fizeram uma mitzvah sobre isso, ou se a própria contagem do Omer só existe por causa que é uma mitzvah. Se não fosse pela mitzvah, nem existiria essa contagem. E o Nafkamina, no caso de um escravo, por exemplo, um escravo que foi libertado durante os dias de Sfiras HaOmer, será que ele pode contar ou não? Se a gente falar que a Sfiras HaOmer é uma coisa por si só, então isso que ele contava não tem nada a ver com a mitzvah. Ele contava porque contava a própria contagem, e agora que ele foi libertado, ele pode continuar fazendo a brocha, mesmo que quando ele contava, ele não estava fazendo mitzvah nenhuma. Ou por outro lado, se a gente falar que só existe por causa da mitzvah, então ele não poderia continuar contando, porque agora, antes quando ele era escravo, ele não estava fazendo isso por causa da mitzvah. Mas em relação a um Gershon Esgar, não existe essa pergunta, porque ele é considerado uma pessoa nova, um Kotan Shenoilat. O Minchas Chinuch ele traz no caso de uma criança que ela fez bar mitzvah, por um lado, se ele pode completar ou não. Porque por um lado, isso que ele estava contando até agora era só Miderabonon, porque existe o Inyan de Chinuch, que a pessoa tem que contar por causa de Chinuch, para se acostumando. Então isso que ele estava contando era só por causa de Miderabonon, e não Mideoraisa. E agora que ele fez Bar Mitzvah, durante a contagem do Omer, ele passou a ser uma Mitzvah Mideoraisa. Será que, por um lado, né, Mitzvah Mideoraisa não pode completar uma Mitzvah Derabonon? Então o Rebbe ele fala que isso que a gente explicou antes, que de verdade é uma mitzvah, de verdade, Sfiras HaOmer é uma mitzvah por si só, e o que considera a contagem do Omer é a mitzvah. Então, mesmo que aqui é uma mitzvah derabonon, ela pode, mesmo que uma mitzvah derabonon foi completada por uma mitzvah deoraisa, já que era uma mitzvah derabonon antes, ela já pode considerar a Sfiras HaOmer como se fosse uma mitzvah, mesmo sendo uma mitzvah derabonon. Então, Kotan Shenisgad, ele fez bar mitzvah no meio de Sfiras HaOmer, ele pode continuar contando com brocha. E sobre o caso do escravo, o Rebbe ele fala que quando chegar Moshiach a gente vai responder todas as perguntas, e ele traz uma história rápida do Tzemach Tzedek, que uma vez o Tzemach Tzedek falou que Moshiach vai chegar numa hora que a gente não vai estar preparado para isso. Aí alguém perguntou para o Tzemach Tzedek como pode ser, está escrito que Moshiach só vai chegar se Moshiach vai chegar numa hora que todo mundo sabe. Então o Tzemach Tzedek respondeu que quando Moshiach chegar vai responder todas as perguntas, até mesmo essa sua pergunta que você acabou de me fazer. E o Rebbe ele acaba falando que ele traz o Ramban, e ele fala que o Ramban explica que todas as mitzvahs de hoje em dia são só uma preparação para as mitzvahs de quando o Moshiach chegar, porque está escrito Vesham Nasa Lefonecha, e a gente vai que mitzvahs Retzoinecha, que as mitzvahs vão ser quando o Moshiach chegar. Então o Rebbe fala que mesmo que as mitzvahs quando o Moshiach chegar, a gente não pode diminuir e dar menos importância para ela, porque elas são uma preparação para a Moshiach. Shkoyach Mani Rosefeld. Gostaria de chamar Tomim Levi Goldberg para falar um assunto em Kriyas Yam Suf. Em Hassidus fala muito sobre o assunto de Yesh Me'ayin, que Yesh Me'ayin quer dizer que do nada foi criado o mundo. Mas Hassidus explica que isso é só das Tartan. Mas a série não quer dizer que não é Yesh Me'ayin, é Me'yesh Le'ayin, que de alguma coisa que Hashem veio o nada, que é esse mundo que não dá para perceber do curso.
E no Matan Torah teve uma revelação de Hashem que nunca teve, uma revelação de Hashem muito grande, que a gente conseguiu perceber Hashem nesse mundo. Mas para isso teve uma preparação para o Matan Torah, que foi no Kriyas Yamsuf. Que no Kriyas Yamsuf eles também tiveram uma revelação de Hashem, que está escrito Hofach Yom Le'abosha, que o mar que é escondido, que é escondido, ficou Yabosha, que revelou Melukus no mundo. Mas para isso, como que no mundo conseguiu revelar Elokus foi com os Zirin, que os Zirin conseguiram revelar dentro deles Elokus, que conseguiram revelar, que através disso no mundo foi revelado. Mas você me pergunta como a gente sabe que os Zirin dentro deles eles revelaram Elokus, como a gente sabe? E aí o Meretz responde que como está escrito que a água ficou parede do lado esquerdo, do lado direito e esquerdo. Que direito quer dizer Torah e esquerdo quer dizer Tfila ou Tfilin, que coloca nos braços direitos. Mas então tem uma pergunta: por que precisa dos dois para conseguir revelar dentro dele, para conseguir revelar Malfach Yom Le'abosha? Porque Torah já não é suficiente. A gente está aqui por causa da Torah, que Hashem escolheu a gente por causa da Torah. Então, porque só Torah não é suficiente? Porque precisa de Tfila ou Tfilin. Então, eles respondem que quando só tem um que é direito ou esquerdo, que é Chesed e Gvura, pode ser que é a terra da pessoa, pode ser que é a natureza da pessoa, que a pessoa nasceu já com Chesed. Então pode ser que é a natureza, mas quando a pessoa faz com os dois Chesed e Gvura, como fala no Avraham Avinu, que naquele Azizro está escrito que Ato Yodat que ele é Elokimato, que agora Hashem viu que ele é Elokimato, que ele também tinha Hashem. Por que só agora Hashem viu? Porque está escrito que Vayashim Avraham Baboiker, que Avraham acordou de manhã para fazer a Keido, que é Gvura, com a mesma simcha que ele fez tudo. Então ele fez Gvura e Chesed. Isso quer dizer que não é no Teva dele, ele fez para Hashem, não no Teva dele. Então igual aqui no Ben Israel, que Ben Israel fez Gvura e Chesed, direito e esquerdo, Torah e Tfila. Que dá para ver que não foi a Teva de Ben Israel, Ben Israel fez isso por Hashem. E tudo isso foi uma preparação para o Matan Torah, que no Matan Torah, mas na verdade no Matan Torah é também uma grande preparação para a vinda de Moshiach. Shkoyach Levi Goldberg, gostaria de chamar Tommy Mendy Belinov para falar um assunto em Chassidus, Renat. Bom, o Rebbe lá no Mamer, ele traz um moshlo sobre um rei que ele queria colocar água em um copo muito fino, copos que se daquim, e ele sabia se ele ia colocar muito quente, ia estourar os copos, se ele ia colocar muito frio, vai sobrar, vai estragar, vai ficar seco no copo. Então, sobre isso, o Rebbe traz, ele quer explicar o que é Chamin Nitzonin. Então, o Rebbe fala que Chamin é Gvura. Então, como ele traz, ele fala as palavras assim, o seguinte, que Kol Choim Boale Deo Eish. Por que Chamin é Gvura? Porque vem de fogo. Então, ele aqui o que tem a ver? O que tem a ver fogo e Gvura? Ele fala, e o Eish é Gvura Shebenefesh, que é o Orish Feish do Nefesh Alekis. Então, para entender o que é esse, como que Eish é Gvura, que tem a ver, então o que é o Eish Benefesh Alekis, que é isso que o Rebbe traz depois, no final, que o Eish Benefesh Alekis está relacionado com a Haló, ele quer sair de si próprio, do seu próprio, ele quer sair para um lugar mais, ele quer se levar para uma coisa, ele quer para uma coisa que é acima dele, ele quer chegar para uma coisa que ele quer entender alguma coisa. E ao contrário, tem outra tnua, que é a tnua de que quando ele já está lá, então outro tipo de taino, que tem um gargulho que o cara quer sair dele próprio para chegar a uma coisa que está mais alto que ele, tem uma coisa que ele quer que onde ele já está lá, que nem a gente vê disso, tem um exemplo, um cara que quer tomar água, ele está com sede, quando ele está no deserto e não tem água, ele está com muita sede, então
Ele tem uma vontade de beber água, e depois, quando ele encontra água, ele está bebendo água, ele tem outro tipo de... Ele está com uma satisfação, outro tipo de... Então, tem quando ele quer água, ele quer chegar para a água. Então, essa é uma atitude quer chegar para uma coisa que é acima dele. Então Gvura, Shebenefesh, olha aqui, quando ele chama, ele quer chegar para Hashem, ele quer subir, esse é Gvura, Shebenefesh, olha aqui, o lixo Eish, Nefesh, olha aqui. Então isso é conectado com o fogo também, que o fogo, né, ele quer subir, ele quer chegar para os cheiros dele. Agora, mas o que isso tem a ver com o Gvura próprio, não com Gvura. Então, qual a diferença entre Chesed e Gvura? Chesed, quando a pessoa quer fazer vontade com outra pessoa, é quando ele quer mais para outra pessoa, ele quer dar para outra pessoa, ele quer se expandir, ele quer dar para o outro. Gvura, ele não está em uma atitude de dar para o outro, ele está querendo, ele não está, por que ele não dá para o outro? Porque ele não está nessa atitude de dar para o outro, ele está querendo, ele não está pensando sobre, porque ele não quer dar para o outro, porque ele não está pensando sobre ele, o resto ele está pensando sobre ele quer dar para o outro, ele quer se expandir, ele quer dar para o outro. O cara que está com atitude de Gvura, ele não está pensando sobre ele, porque ele está querendo subir para uma coisa que é acima dele, quer chegar para outra coisa. Então essa é a conexão de Gvura com o fogo, que o fogo, que a gente falou que ele quer subir, isso é conectado com Gvura, que tem isso também, a Tnuad, que é isso que ele quer subir para chegar para uma coisa que é acima dele. Shkoyach, Mani Berenov. Só falar umas palavras, o Rambam ele traz em Hilchos Melachim, no fim do nosso livro, no fim do Rambam, em Sefer Shoftim, ele traz uma história muito interessante de Ben Kuziva, que tinha um rei, logo depois da destruição do Beis Hamikdash, na época dos Tanaim, tinha um rei que ele chamava Ben Kuziva, Bar Kochva, e ele falou que ele era Moshiach, e os Chacham acharam que ele era Moshiach. O Rambam escreve que Rebbe Akiva e Chaveira, eles acharam que Ben Kuziva era Moshiach. Disso o Rambam traz uma prova que Moshiach não precisa fazer nenhum oisos e moivos, nenhum milagre, nada sobrenatural, porque Ben Kuziva não fez nenhum milagre, e o Rebbe Akiva achou que ele era Moshiach. Então essa é a prova do Rambam. Mas muito interessante que a Gemara, ela fala, mas quando descobriram que ele não era Mashiach, porque até que ele foi morto pelos pecados que ele tinha. Ele foi morto pelos romanos na guerra. Então isso que o Rambam escreve, que ele foi morto, Be'avoinus. Mas é muito interessante que a Gemara em Sanhedrin, ela fala, muitos fazem essa pergunta, que o Rambam escreve que ele foi morto, que Rebbe Akiva achou que ele era Mashiach, mas até que ele foi morto. E a Gemara fala que Chacham mataram ele. Chacham foram lá e mataram ele por causa que ele falou que ele era Mashiach. Então, tem muitos que perguntam essa pergunta. Na verdade, a gente vê o Rambam, o Raavad, ele traz essa Gemara. Só que em vez de perguntar contra o Rambam, que o Rambam está falando contra uma Gemara, o Raavad ele meio que fala bem calminho. Ele só traz como você está falando que não precisa fazer nenhum oisos e moifsim. Se na Gemara está escrito que Ben Kuziva, Chacham pediram para ele fazer um oisos e moifsim. Pediram para ver se ele consegue cheirar e julgar Melech Vedoin. Então o Rav pergunta só que depois da Gemara é mashma que sim precisa fazer esses moifsim. Mas isso que o Rambam escreve ao contrário da Gemara, isso não é nenhum problema. Parece que o Rav ele concorda com o Rambam. Muito estranho isso. O Rebbe já fala sobre todos esses assuntos, acho que em Hilchos Zayin. Mas só Bederchef talvez dá para falar outra resposta, mas só mais algumas perguntas. Também o Migdalois, no Rambam próprio, ele pergunta aqui por que Chacham mataram ele, só porque ele mentiu que ele era Mashiach, por que mataram ele? E também o Rambam escreve aqui que Mashiach não precisa fazer nada sobrenatural, e o Rambam em Hilchos Tshuva, Periktes, no fim do Periktes, ele escreve que Mashiach ele é um 9. Ele não é mashma que esse é um dos sinais de Mashiach aqui em Hilchos Melachim. Parece que Mashiach não precisa ser um 9, parece que ele precisa ganhar as guerras, etc. Salvar Bnei Israel, tem muitos sinais. E lá em Hilchos Tshuva, o Rambam fala que ele precisa ser um 9. E mais uma pergunta que em Igeres Teimon, Perek Daled,
tem um cara um sábio que escreveu pro Rambam, que tem alguém que falou que ele é Mashiach e que talvez ele é Mashiach. O Rambam escreve para ele que essa pessoa ele é um shoit, ele não é Mashiach e ele não é um novi bichlal. Mashiach precisa ser um novi, ele não está fazendo nenhum desses moifsim. Isso contradiz o próprio Rambam no Sefer Hayad, que ele escreve que Mashiach não precisa fazer nenhum desses moifsim. E lá naquela história o Rambam escreve para ele que aquele cara não é Mashiach porque ele não está fazendo esses moifsim e não é um novi. Então, talvez uma forma de responder que todas essas perguntas que tem chuvas do Rambam, Simon Resh Chafei tem uma chuva que não é do Rambam, é de um bisneto assim do Rambam. Ele escreve que ele está falando sobre os reis, todos os reis que tinham, toda a ordem dos reis que Bnei Israel tinham. E depois do Hurban ele escreve que tinha esse Ben Kuziva e ele tinha um filho e um neto. E tiveram esses três. O neto também ele também é chamado de Ben Kuziva, em nome do avô. E ele fala que o avô, o primeiro, ele foi e Chacham mataram ele, e o último foi morto pelos romanos. Então talvez a gente pode responder, não sei, que isso vai responder as nossas perguntas. Que o Ravid, a gente viu antes que o Ravid ele concorda com o Rambam que tinha um Ben Kuziva que foi morto pelos romanos. Isso que a Gemara fala que Chacham mataram não é um problema para o Ravid. Por quê? Porque realmente tiveram talvez essas duas pessoas. Um que o Rambam está falando que foi morto, que Rebbe Akiva achou que ele era Mashiach, e ele foi morto pelos romanos. E o Ravid ele concorda, não discorda disso. E tinha um outro que a Gemara está falando em Sanhedrin que Chacham mataram. Isso que está falando na Gemara em Sanhedrin. Isso o Ravid traz só como uma prova que desse outro Ben Kuziva a gente vê que precisa sim fazer esses moifsim. Mas isso que o Rambam falou que Ben Kuziva foi morto pelos romanos e isso não é um problema. Então sim, a gente responderia essa pergunta talvez. Mas só para entender a diferença dessas duas pessoas, porque esse aqui, o da Gemara, o primeiro, o avô, né, precisava fazer esses moifsim, que me pediram, e esse último, Rebbe Akiva acreditou nele sem esses moifsim. Então talvez eu vou falar que tem dois assuntos em Mashiach. Mashiach, ele sai um 9, sai um 9, e junto com isso tem esses moifsim, e sai um rei, que ele faz, que ele vai salvar Bnei Israel, etc. E a revelação dele pode ser começar de uma das formas. Mashiach tem os dois, mas pode talvez começar de um dos dois, ou como um 9 ou como um rei. Então, o primeiro Ben Kuziva, que é o que está escrito na Gemara, ele não teve muito sucesso nas guerras, e ele só reinou por 2 anos e meio, então ele não era um rei. Mas talvez ele era Medin 9, então se ele era um 9, então ele precisa fazer esses moifsim, ele precisa ser um 9, então por isso que mataram ele, porque ele não era. Então a mataram ele Medin 9 sheker, assim que também o Yad Rameh escreve em Sanhedrin. Mataram ele Medin 9 sheker, por causa que sim precisava ser um 9. Mashiach talvez não precisa, o Ram fala que não precisa, mas lá na Gemara está se tratando que ele não era um rei, então ele não era um rei que salvou Bnei Israel, não era um rei Mashiach. Então talvez ele era mais, a revelação dele começou por 9, mas isso não era, porque ele era um 9 sheker, ele não fez esses moifsim. E o Rambam, que está falando sobre o neto, ele sim teve muita tzlocha nas guerras, ele matou muitos inimigos dos Zidin, está escrito no Seder 2, etc. Ele matou muitos inimigos, então como ele teve muita tzlocha nas guerras, e talvez a revelação dele de Mashiach, é igual que o Rambam escreve em Sefer Hayad, que ele era, que começou Midin Melech, então por isso que ele não precisava fazer esses moifsim. Talvez a gente consiga responder através disso. E aquela história de Geras Teimon, aquele cara ele não tinha feito nenhuma guerra, então ele com certeza não era um rei, não estava Midin Melech HaMashiach. Então, por isso que o Rambam fala que ele não é um 9 e ele não está fazendo isso e isso mostra que ele não é Mashiach, porque rei ele certeza não é. Talvez ele seja Midin 9, mas isso também não. Sabe, eu escutei isso de alguém, então, para compartilhar. Gostaria de chamar o Rabino Shammai para falar umas palavras, para encerrar aqui o Ministério.
Ok, só para falar em palavras curtas, um assunto que devia se falar em comprido, que eu quero saber, a pergunta que todo mundo faz em relação à loja, nós já falamos uma vez sobre isso, mas não em detalhes, vamos tentar detalhar um pouquinho mais. Qual é a shita nossa, qual é a nossa ideia com relação a Hadash e Yashan, que todo mundo nós encontramos nas padarias, pão que Yashan, que tem problema de Hadash, etc. Qual é a nossa shita finalmente? Se realmente, deixa eu pegar aqui, o que nós realmente, qual é o psagdim com relação a Hadash? O que quer dizer Hadash? Existe uma halachá, na Torá, nós lemos na Torá que se a pessoa plantou trigo, cevada, centeio, espelta, etc., ele não pode comer desse trigo, da cevada, centeio, aveia, espelta, se não passou o Omer, se não passou o Korban Omer. E hoje em dia, que nós não temos o Korban Omer, tem que passar o 16º dia de Nissan. Então, a dúvida é como fica atualmente, se nós temos essa lei ou não temos essa lei. Na verdade, isso é uma discussão na Mishnah. Existe uma Mishnah em Kiddushin, que lá ele fala que todas as mitzvahs que elas são da terra, elas só vigoram em Eretz Israel e não em fora de Eretz Israel. Fora, a Mishnah fala, fora Orloi Kilaim. Orloi quer dizer a fruta dos 3 primeiros anos, e Kilaim, o enxerto do vinho. Então, isso aqui, mesmo fora de Eretz Israel, também tem eles vigoram. E a ideia, conforme a conclusão, é só Mederabonon. Ou, enfim, assim é a conclusão, a maioria dos poskim. E Rabbi Eliezer Omer Afa Chodosh. Rabbi Eliezer fala que também Chodosh se costuma fora de Eretz Israel. Na Gemara tem uma discussão muito grande, o que realmente falou Rabbi Eliezer, se ele queria aqui rigorar, falar que sim tem a proibição de Chodesh fora de Eretz Israel ou não tem. E a base disso é no posto que está escrito que a proibição de comer Hadash é só Bechol Moshvoi Seichem, em todas as vossas moradias. E tem discussão que quer dizer Bechol Moshvoteihem. Uma ideia é que somente depois que Yerusha e Yeshiva, somente depois de 14 anos que estavam em Eretz Israel, tinha o din de Chodesh. Essa é a explicação que explica Bechol Moshvoi Seichem. E a segunda ideia é que Bechol Moshvoi Seichem quer dizer Bechol Moshvoi Seichem, em todo lugar, onde os ídolos moram, tem obrigação de Hadash. Então isso é realmente Rabbi Eliezer acha, conforme uma da tem discussão com a ideia de Rabbi Eliezer, mas a conclusão da Gemara é que Rabbi Eliezer acha que Bechol Moshvotechem significa em todo mundo, a obrigação de Hadash é em todo mundo. E não somente em Eretz Israel, e mesmo hoje em dia tem a proibição de Hadash pela Torá. Então, conforme isso, e o Rif, o Rambam, o Rosh, todos eles falam igual, eles poskim igual o Rabbi Eliezer, que existe Hadash mesmo fora de Eretz Israel, mesmo em Chutz La'aretz, e assim realmente fica sendo alachá no Tur, no Shulchan Aruch, no estudo de Shulchan Aruch Beis Yosef, Yoredeia, Reis Sadigim, lá tem a din de Hadash, lá eles falam que realmente a lei de Hadash costuma também fora de Eretz Israel, e assim também traz no Shulchan Aruch, aqui no Ilches Filas HaOmer, que também ele escreve que existe a proibição, assim escreve o Beis Yosef, que existe a proibição de Chodesh em Chutz La'aretz. Aqui realmente o Lemão não fala nada, então aqui entende que hoje em dia nós temos a proibição de comer Hadash. Urbach, que ele escreveu sobre o Tur, ele perguntou como pode ser, que é tão simples que hoje em dia nós temos a proibição de Hadash, perguntou Urbach, a gente não vê hoje ninguém fazendo essa proibição de Hadash, que negócio é esse? Como que realmente o Shulchan Aruch fala que nós temos a proibição de Hadash em todos os lugares? Bach, ele fala, a gente não vê isso em nenhum lugar. Eu conheço tanta gente, tantos Chachamim, ninguém se preocupa com Hadash hoje em dia. Então Bach, ele fala que na verdade ele traz várias provas, e todos discutem, ele faz várias provas do Rishon, não vou entrar agora em toda a discussão do Bach, o Bach é muito comprido, lá no Yoredeia, mas ele fala que toda a proibição de Hadash em Chutz La'aretz é somente se é um terreno de um id. Se é um goi, se é um terreno do goi, não tem a proibição de Hadash. A proibição de Hadash em Chutz La'aretz é de Oraisa, mas somente num terreno de um goi. Quando é um terreno de um id, não tem essa proibição. Mesmo assim, ele fala que ele tem que dar sobre si, conforme as ideias do Pshat, e dizer que mesmo em terreno de goi também tem a proibição de Hadash, ele realmente no final ele quer rigorar sobre isso.
Mas ele fala que o motivo que as pessoas, principalmente que as pessoas vivem de cerveja, vivem dessas coisas, hoje em dia é impossível que eles vão cuidar de Hadash. Então ele fala só quando o terreno pertence a um Id. Agora o Bach ele tinha um genro, que chamava o Taz, que ele gostava de discutir com o sogro. Então o Taz ele discute com o Bach, ele fala isso que o meu sogro falou, que isso aqui é porque somente no lugar onde tem como se chama, onde que é um terreno de um Id, onde ele tira isso aqui? Onde ele tira isso aqui? Não existe isso aqui. Agora, o Pshat é que em todo lugar, da mesma forma que a Etzesol, em qualquer terreno, tem Hadash, assim também fora da Etzesol também tem Hadash. Então o Taz ele fala que não é bem assim. Taz ele fala que o motivo que as pessoas realmente não mahmirim em Hadash aqui fora da Etzesol é muito simples. Porque quem diz que Allah que não é beleza? Tem o Riv, tem o Rambam, tem o Rosh, mas tem muitos poskim que realmente ele traz lá muitos mekoiles, muitos poskim baseados também em Rishonim, que eles discutem com essa ideia. Eles falam que realmente não tem Hadash pela Torá fora da Eretz Yisrael, é somente Midrabanon. Isso que falou, mesmo tem gente que explica que isso que falou da beleza, Afa Hadash, é igual a Orla Kilaim, não é a forma Orla Kilaim Midrabanon. Hadash também é Midrabanon, não tem esse assunto de Uraisa. Então por isso, se for Hadash de verdade, é proibido, Midrabanon, mas se é um Sofek Hadash, uma dúvida que é Hadash, então realmente nós podemos liberar. E como aqui nesses países a maioria do trigo ele é plantado antes de Pesach, então não tem proibição de Hadash. Mesmo esses países que o trigo é plantado depois, mas já que a importação é aberta, entra muito trigo de fora, então vem muito trigo de fora, então é dúvida pelo menos, de dúvida não sai, é Derabanan, Sofek Derabanan, da Kula. Assim fala o Taz no Yeredeia. Mogen Avram, interessante que ele concorda com o Taz, não é que ele traz o Taz, realmente, mas o Mogen Avram no Orachaim, no Ilches Tfilas Omer, ele fala que realmente o motivo que se libera é por causa que a maioria dos lugares, já que realmente o Chodesh é fora de Eretz Yisrael, só Midrabanan, isso que nós, já que a maioria dos lugares eles plantam antes de Pesach, ou vem de lugares que plantam antes de Pesach, então por isso a gente permite o Hadash. Então, isso quer dizer que já que todo o assunto de Hadash é só Midrabanan, não é um Sofek Hadash, dúvida, porque a maioria vem de fora, então por isso nós permitimos. O Alter Rebbe, ele traz todas essas ideias. O Alter Rebbe, ele escreve, mas mesmo assim, Mogen Avram, no Taz, eles falam que deve se leachmir, tem que tomar cuidado em leachmir com Hadash. Então, o Alter Rebbe, ele escreve o seguinte: Osur lechel Hadash abizman hazeh. É proibido comer Hadash mesmo atualmente, antes da colheita do Homer. Tem lechem, kali, carmel, até a noite de Yudzaim Besivan, mesmo fora da Eretz Yisrael, mesmo no Golos, etc. E a gente não pode comer, que é um Sofek Shel Torah, ele fala que é uma proibição da Torah. Então, quer dizer, mesmo hoje em dia, que a gente sabe que quando que é Tezain, mesmo assim, nós devemos rigorar e comer somente depois de Yudzain. E aí, um instrutor, se inscreve o Alter Rebbe no Sif Tchavtes. Um instrutor é comer Hadash fora da Eretz Yisrael. Lamed, ele escreve, Ve'achshav, atualmente, o mundo inteiro não tem esse costume de Chodesh. Como que acontece? Nós vimos um Isur Torah no Chavtes, ele fala como Isur Torah, fala no Lamed, Achshav, hoje em dia, o mundo não é Nizar no Isur Chodesh. Então, primeiro ele traz a Shita do Mogen Avram, que já que nos lugares que a maioria da Tvua é plantada antes de Pesach, eles trazem de lá Tvua que antes de Pesach. Então, realmente, então por isso não tem Isur Chodesh. E por isso, já que é um Sofek, então a gente permite, já que a gente vai atrás da maioria, e mesmo aquele que rigora sobre si, isso não é ser os kelim não ficam proibidos. Depois ele traz, ele falou que mesmo nos lugares que a gente sabe que plantam depois de Pesach, e que não tem, a maioria do trigo é Chodesh, mesmo assim não Nizhorim, porque eles se apoiam na ideia do Bach, ele traz aqui o Bach, que somente a proibição de Hadash é somente aquele que é plantado num terreno de um Id e não no terreno de um Goi. Então isso aqui mas no final ele fala que a pessoa fala todo Baal Nefesh, lo ismech ala matirim alol. Ele não deve se basear em todos esses matirim,
ויחמיר לעצמו בכל מה שאפשר לקסקום הזו בשנים ואחרונים. Ele tem que se lear sobre si como que pode, que conforme todos os rishonim achronim, que o chodosh noheg min ha-Torah av mechutz la'aretz ובכל מקום av b'shel goy. Que chene, cara, é o principal. Que baal nefesh tem que lear min chodosh, assim escreve o Alter Rebbe. Shanizra mizodam. E ele falou que aquele que toma cuidado de chodosh tem que tomar cuidado também miyash, também de vodka que é feito de chodosh. Então, realmente, o Alter Rebbe, no final, ele fala que baal nefesh tem que lear. Tzemach Tzedek ele traz, vou trazer aqui o Delosh de Tzemach Tzedek para não incompletar, o Tzemach Tzedek ele traz que realmente isso que é Baal Nefesh, Achmir Le'atzmoi, é somente no terreno do It. Mas se é no terreno de Goi, não tem nem a Chumra de Baal Nefesh. Ele fala que o Tzemach Tzedek é mais Mekel que o Alter Rebbe, que ele falou que somente no terreno do It, aí tem que ler no terreno do Goi, pode se basear naqueles que ele. Mas tudo isso aqui é depois do início que ele escreve e agora depois ele dá todos os tiruts e ele fala que mas o Alter Rebbe ele não tira isso porque que agora o mundo ninguém nisra. Ninguém, ele falou que ninguém nisra nisso. Ele fala ninguém, está falando de groides, mesmo aqueles que são balnefesh. Então ele traz alguns tiruts e ele fala, mas a opinião é que kol balnefesh yachnu le'atzmo e o Tzemach Tzedek ele fala só quando no terreno do It. Como fica hoje em dia? Como fica hoje em dia? Pode ser que não temos terreno de Eden, mas como fica para nós? Chutz la'aretz, conforme o Alter Rebbe tem que falar, kol bal nefesh achim le'atzmo. Então o Rebbe, ele falou no Kinus Torah de Pesach, Tov Shin Mem, o Rebbe falou uma sikha inteira sobre isso, e ele fala que como fica, o Rebbe estava discutindo no Kinus Torah quando começou o Korban Omer. Se foi logo que eles entraram em Eretz Yisrael, no primeiro ano, como é mashma do Yoshua, Vayochlu me'avur ha'oretz, ou se só foi 14 anos depois, Leachra Yeshiva, Yerusha Yeshiva. Então, o Rebbe fala que isso aqui depende da explicação de Bechol Meshvei Seichem. Se você quer me dizer que é Bechol Meshvei Seichem, Bechol Ha'olam, então imediatamente quando eles entraram nesse sol, já tinha uma proibição, já tinha Korban Omer. Se você quer me dizer que Bechol Meshvei Seichem, Lachrei, Yerusha Yeshiva, então quer dizer que isso aqui é somente depois de 14 anos. Depois o Rebbe fala, mas a halacha fica sendo que tem Chodesh Bisman Hazeh. Então, Bechol Meshvei Seichem quer dizer no mundo inteiro. Quer dizer mesmo depois que eles entraram nesse sol. Mas o Rebbe falou, como fica sendo a halacha assim? O Alter Rebbe escreve, Ve'achshav ein ha'olam nizharim klal be'isur Chodesh. Hoje em dia ninguém toma cuidado com Isur Chodesh. E o Rebbe falou que isso aqui não é pilpula be'alma. Vamos sair na rua aqui em Brooklyn, em New York, mesmo em Williamsburg, falou o Rebbe. Você vai procurar alguém que Nizhar B'Chodesh? Não existe isso aqui. Não existe. Como pode ser? Então, mesmo que o Alter Rebbe fala que Kolbal Nefesh Achim Le'atzmoi, isso como deveria ser, mas ele falou que acha hoje em dia as pessoas eles Nizharim. Hoje o Metzius é que ninguém Nizhar nisso aqui. Então temos que dizer qual é o pshat, por que ninguém Nizhar, com tudo isso aqui que tem as Mahmedim, mas temos que dizer que a halacha é que não é que nem Ramideza. Que hoje em dia, Bechol Meshvei Seichem quer dizer, Leachra Yerusha Yeshiva, e não que é Bechol Meshvei Seichem, e Chodesh hoje é só Midrabon. Então, realmente, o Rebbe fala que esse é o pshat, que a halacha não fica sendo, que beleza, tem Rosh, tem não. Tá bom, isso é uma pergunta sobre eles, mas realmente assim fica sendo na lógica. E o Rebbe falou claramente no Fabrengen que, o Rebbe falou que eu não tomo cuidado, não conheço ninguém que toma cuidado em Halash. Então, isso que foi, isso que nós nos baseamos. Agora, como fica hoje em dia? Hoje em dia nós vamos sair na rua, tem sim gente, você vai ver Estados Unidos, em Brooklyn, você vai ver em Williamsburg, você vai ver no São Paulo, que nem o Rebbe falou que não tem, hoje em dia tem. Todo mundo escreve, Yashan, Hadash, então pode ser que agora voltou o Rio. O Rebbe falou que quando não tinha o Rio, achou que o Olam Nizharim. Mas o Rebbe não falou que achou bem no Olam Nizharim, por isso nós somos Purim de Hadash. Falou que não, que o Pshat é que Bechol Meshvei Seichem quer dizer Achre Yerusha Yeshiva. Assim o Rebbe falou, não. Isso quer dizer, então o Rebbe provou daqui que não tinha Korban Omer quando eles entraram no Eretz Yisrael, somente 14 anos depois. Quer dizer, na prática, a halacha é que isso Chodesh em Chutz la'aretz é só do Rabbanan. Assim o Rebbe falou claramente, temos que dizer que esse é o Pshat. E já que é Sofek Hadash, Sofek de Rabbanan Lekula. Então, mesmo que todo lugar que tem qualquer dúvida que é Hadash ou não, já que o Psak é que realmente Bechol Meshvei Seichem não é Bechol Mekoim, mas temos que dizer que hoje em dia não existe o isso Hadash Midoraisa, só Midrabanan, Lekula. Mas quando é Vada e Hadash, é Vada e Drabanan, é Osur. Quando a pessoa sabe que Vada, por exemplo, quando a gente faz matzah, a gente faz
matzah shmura, que a gente vai colher o trigo, a gente sabe quando foi plantado o trigo, então é vada chodesh, aí não pode. Então, por isso, semana passada, eu já plantei uma alqueire de trigo, porque pode ser que semana a gente vai, às vezes a gente consegue tirar trigo ou shmura, então a gente já precisa plantar antes de Pesach, senão é vada chodesh, que é vada isso do Rabban, não é proibido. Mas só chodesh, não tem nenhuma proibição. Tem muita coisa a falar aqui, o Rebbe pergunta, afinal de contas, a gente sabe que chodesh é dova sheish lamatirim, e dova sheish lamatirim einoi botel, como fica sendo, a maioria dos lugares que vem é plantado de antes, mas dova sheish lamatirim não vai atrás da maioria. Isso aqui, na verdade, tem o Rebbe traz isso aqui no Kontrazach, no Chesyontov, que quer dizer, ok, mas não vamos entrar aqui agora, porque Baruch Hashem já terminou o prazo. Então, eu queria primeiro dizer, Yashir Koyach para todos aqueles que falaram até agora. Tem mais alguém? Yashir Koyach para todos aqueles que falaram e realmente se dedicaram, se esforçaram no momento de férias para se preparar alguma palavra. Emenu Iru Bechen Yasu, e temos certeza absoluta que o Rebbe teve muito nachas desse que nos toira, com todos que nos toira, Yashir Koyach também para os Me'argenim, que a gente possa realmente ter muita atzlocha no limo da Torá, em tudo, e que a gente possa ter atzlocha da nachas para o Rebbe, e que o Rebbe venha para nós, eu e Golene, muito em breve, se Deus quiser. O Rebbe falou que na época do Alter Rebbe, ele escreveu assim, mas dá aqui. Mas hoje o pessoal que agora ele fala que não leva já. Ele fala que não é só assim, tem que ir. Não é só, assim, o dono aí. Mas perto não tem que, não? Não, mas perto nem precisa. É porque é para não já. Cerveja, o pessoal fala cerveja? Não, mas alguém marca. Não com rocha, não. Está do rocha que fica Acho que não.